nós vamos para a nossa 19ª aula. A gente vai falar um pouquinho, começar a falar sobre os vermes. A gente vai ter 3 tipos de vermes. Os plateumintos, que são os vermes que são achatados. Os nematóides ou nemateumintos, que são vermes circular, o corpo deles parece em formato de círculo. E a gente vai ver os anelídeos, que são os vermes que são formados por anéis. Então, não é um círculo único, são vários anéis. Como é um capítulo muito grande do livro, a gente vai dividir em 3, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver os plateumintos, depois os nematóides, depois os anelídeos, tá bom? E aí, divide o capítulo aí do livro também. Vamos lá. Então, ó, os plateumintos são os vermes de corpo achatado. Então, eles geralmente habitam em ambiente aquático ou pode viver dentro do corpo de outros animais, que são os parasitas, ou tem vida livre. Essa aqui, por exemplo, é a planária. Ela tem o corpo achatado, mas ela é de vida livre. A gente vai ver um videozinho dela, ela é bem interessante. Então, ó, primeira coisa aqui que a gente tem que saber. São os primeiros animais que apresentam simetria bilateral, que a gente consegue dividir ele somente em 2 planos iguais, tá? Que é o que a gente viu a aula passada. Esses animais vai ter também sistema nervoso, e aí vai ter uma cefalização. O que é isso? O início de um encéfalo, de um cérebro, tá? Então, na cabeça vai ter o início de um cérebro e os gânglios ao longo do corpo, tá? Outra coisa, sistema digestório ainda é incompleto. Lembra o que era incompleto? Ele tem boca, mas não tem ânus, certo? Então, ó, o intestino dele é bem ramificado e ele vai distribuir os nutrientes no corpo inteiro. Por quê? Porque no nosso corpo, a gente tem sistema circulatório, que pega o sangue, os nutrientes e circula dentro do sangue. Eles já não têm, então o que eles precisam? De um sistema digestório que distribua o nutriente pelo corpo inteiro. Aqui a gente vai ter a boca, a gente vai ver certinho ele num videozinho, tá? It is in flatworms like planaria that we first see bilateral symmetry and cephalization, the localization of the sense organs in the head region. A pair of ocelli, light-sensitive eye spots, are located toward the center of the head. Lobes extending from either side of the head contain chemosensory cells. Planaria feeds using the protrusable muscular pharynx. Certo? Ela vai projetar essa faringe para fora da boca para poder pegar os alimentos. The chemosensory cells on the lobes are used to locate the food. Olha ela aqui vai se alimentar. Through rhythmic contraction of the muscular pharynx, planaria pumps the food into the gastrovascular cavity with a siphon-like action. It is in flatworms like planaria that we first see bilateral symmetry and cephalization, the localization of the sense organs in the head region. A pair of ocelli, light-sensitive eye spots, are located toward the center of the head. Lobes extend. Pessoal, quanto à reprodução, ela tem reprodução assexuada, que é por regeneração. Então, se a gente corta uma planária, todas as partes dela dá outra planária, certo? Então, ela tem tipo uma célula tronco que ela consegue criar outras coisas, tá bom? Outras planárias iguais. Pessoal, além da reprodução assexuada, as planárias têm uma reprodução sexuada. Elas costumam ser hermafroditas, ou seja, todas têm os 2 sexos, feminino e masculino, e geralmente, quando elas acasalam, é dupla fecundação simultânea, ou seja, essa planária transfere espermatozoide para essa e essa
transfere para essa. E ambas dão os ovinhos que vão gerar planárias jovens, certo? Aqui a gente vê o sistema reprodutor masculino e feminino das duas planárias, tá? Gente, além da planária que é de vida livre, a gente tem os vermes, que vão fazer o quê? Vão ser parasitas, e a gente conhece bem porque eles são parasitas dos seres humanos também. Aqui a gente tem 3 tipos: a esquistossomose, a teníase e a cisticercose. Então, aqui tem o esquistossomo e aqui os 2 tipos de tênia, a solium e a saginata. A gente vai ver um pouquinho sobre elas também e como não pegar esses vermes. Então, ó, esquistossomose é conhecida também como barriga d'água, tá? O que acontece? Chama barriga d'água porque a pessoa fica com a barriga inchada com esse verme. Geralmente, como que é o ciclo de vida? Uma pessoa que tem no intestino o esquistossomo, o que vai fazer? Se ele defecar, se ele fizer cocô perto de um rio ou de um lago, ou mesmo se a gente não tiver, por exemplo, um encanamento furado, alguma coisa do tipo, o que acontece? Ou lugares que não tem tratamento de esgoto. Esses ovos que tá na barriga dele saem nas fezes e pode chegar em água. Quando chega nessa água, nesse rio, ela vira uma larva. E essa larva, ela precisa entrar num hospedeiro intermediário, que é um caramujo, certo? Depois que ela entra nesse caramujo, ela sai dele como uma larva cercária. Essa larva cercária, ela consegue entrar dentro da pele da gente. Então, esse moço aqui, se ele tá nadando num rio contaminado, o que vai acontecer? Essa larva vai entrar na perna dele e vai atingir a barriga dele e começar a se reproduzir lá. E isso vai continuar acontecendo, esse ciclo, certo? Então, o que a gente tem que fazer para evitar? Tomar cuidado onde a gente vai nadar, se tem caramujos, tomar cuidado com o esgoto, certo? Isso evita a verminose do esquistossomo ou barriga d'água, tá? Aqui, de novo, a esquistossomose. O nome científico é Esquistossoma mansoni. Ele tem 2 hospedeiros, o homem e o caramujo, e geralmente ele fica em vasos sanguíneos perto do intestino e do fígado, certo? E o nome dela é barriga d'água. E só um resuminho para a gente saber. Pessoal, a teníase. Como que a gente pega a teníase? Ou a mãe costuma fazer ela solitária. Gente, essa daqui ela pode atingir até 7 metros no nosso intestino, tá? Tem de 2 tipos, tênia saginata e tênia solium. Uma vem da carne de porco contaminada e a outra da carne de vaca, tá? Então, vamos lá. A gente comeu uma carne não tão cozida, ou seja, que não matou essas larvas, que tá aqui no músculo da carne, certo? De porco ou de vaca. O que vai acontecer? Quando a gente ingere essa carne, esse cisticerco aqui vai para o nosso intestino e esse cisticerco vai virar uma tênia saginata ou solium, certo? Ela tem ganchos que prende na parede do intestino e fica lá, sugando os nossos nutrientes. Aí ela vai crescendo e conforme ela vai crescendo, ela também é hermafrodita, ela mesma faz fecundação dentro da gente e joga ovos para fora. E aí, de novo, se a gente não tem um tratamento correto das fezes, do esgoto, isso pode contaminar bovinos e suínos e vai para o músculo deles e aí continua o ciclo, certo? Então, aqui o que a gente precisava fazer, se a gente cozinhar bem a carne de porco e de vaca, a gente já elimina aqui e não tem todo o contágio, certo? Teníase,
Então, a tênia solo ou saginata. O hospedeiro definitivo é o homem. E o intermediário, ao invés de ser o caramujo, são os suínos ou os bovinos. E ele fica no intestino, tá? Eu já tinha falado, ó, as tênias são hermafroditas, não possuem tubo digestório porque elas não comem, né? Elas pegam os nutrientes digeridos já nosso, tá? E aqui ela tem uma cabeça com os ganchos e ventosas que gruda no nosso intestino e a parte dos ovinhos que vai saindo, que é essas proglotes aqui, tá? Pessoal, a cisticercose, o que acontece? Ao invés da gente pegar o ovo a larva que está vindo do porco, a gente ingere por ou contaminação de verduras e frutas ou por autocontaminação mesmo. A gente vai no banheiro, não lava a mão. Ao invés do porco ficar como hospedeiro intermediário, a gente fica como hospedeiro intermediário. Então, essa larva vai aparecer lá nos nossos órgãos, certo? Então, ao invés de desenvolver a tênia no intestino, a gente vai desenvolver essa larva menor, ó, 10 milímetros, e vai ficar alojada em algum lugar. Pode ser no músculo, mas pode ser no cérebro também, certo? Então, cisticercose, tênia sólio. O que pode dar? Neurocisticercose, quando fica essa larva no nosso cérebro. Convulsão, dor de cabeça, alteração visual, distúrbios psíquicos, paralisia. Tem uma alta taxa de mortalidade. Por quê? Porque esses ovinhos vai começar essa larvinha vai começar a interferir no funcionamento correto do nosso cérebro, tá? Pessoal, para a gente evitar os vermes, educação sanitária, higiene, sempre lembrar de lavar a mão depois que sai do banheiro, a gente ter saneamento básico. Aqui no estado de São Paulo é mais fácil, a gente não vê esgoto a céu aberto, né? Mas tem lugares que o esgoto corre, sai da casa da pessoa, aquela água suja e corre. Tem lugares que fica muito perto de rios e a contaminação é muito grande. Preparar os alimentos corretamente, lavar bem as verduras, ferver bem a comida, cozinhar bem as carnes. Vistorias no comércio de carne, certo? Pensar bem como que é aquele bovino, aquele suíno que está sendo consumido. Tem que ter vistoria. Por quê? Porque se não tiver a larvinha lá no suíno, não vai ter perigo no humano, tá? Controle de populações de caramujo para evitar a esquistossomose. Então, cada uma tem uma profilaxia, sendo que educação sanitária e saneamento básico são importantes para todos, tá? Pessoal, então, ó, de plateumintos é isso. A gente tem tanto animais de vida livre, que são as planárias, quanto parasitas. E esses parasitas vão dar várias doenças que a gente tem que entender um pouquinho sobre elas, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Bons estudos, beijos e boa semana para vocês.